A metade de 513 é 561. Fala, seus mal diagramados! Estamos há uma semana comemorando a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que agora não poderá nem copiar o Carluxo e tentar ser vereador federal pelo Rio de Janeiro e terá que se contentar em se candidatar a síndico do Vivendas da Barra Pesada. Mas, como previmos, tirá-lo da vida pública por 8 anos não faz com que o latinazismo suma, como um passe de mágica do Issal Imamura no programa da Eliana na Record. Não é assim que funciona. Tanto que 2 dias após o mito ser aposentado compulsoriamente pelo TSE, André Valadão subiu em um púlpito da igreja Lagoinha, em Miami, para recomendar que seus fiéis abatessem homossexuais nas ruas. O que considerei uma atitude destemida, típica de quem não tem medo das consequências negativas que as suas recomendações podem causar na própria vida. Também foi a semana em que Glauber Braga teve que explicar para um deputado ordinário na CNN que não se defende ideais que pareçam extraídos do Mein Kampf, enquanto Boulos precisou desmentir mais uma fake news sobre maconha proferida por Osmar Terraplana. Ou seja, temos um enorme trabalho pela frente para combater uma extrema-direita que insiste a nos teletransportar para o passado, na defesa de racismo científico, determinismo geográfico, eugenia e frenologia. Mais 2 anos nessa pegada e vocês sairão na rua e voltarão com peste negra para casa. E nesta semana tivemos ainda Carlos Alberto de Nóbrega critica Lula por não ter diploma universitário. Administrador formado pela FGV, Romeu Zema erra conta simples de divisão ao vivo. Constantino diz que Jovem Pan é de esquerda. Adriles Jorge faz Monark ter razão pela primeira vez na vida. E Eduardo Suplicy participa do vídeo mais caótico do ano. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! A Terra plana não gira, ela capota. Se há 7 anos estávamos tendo que aguentar figuras antipáticas como Lobão, Roger Moreira e Danilo Gentili postando fotos e hashtags com a frase "Tchau, querida", hoje somos nós que temos o prazer de tirar da garganta o grito de inelegível, inelegível. É um canto que não para de ecoar pelo país. Esse carinho da torcida foi mostrado para o próprio excrementíssimo no aeroporto de Brasília por populares que aguardavam o desembarque do traste para recepcioná-lo de maneira que ele merece, né? Jair Renan também precisou aturar 2 mulheres calibradas por doses inseguras de Moscow Mule que fizeram questão de lembrar que o PAP do 04 agora está inelegível. E se levarmos em conta que o Flávio revelou que a tática do caçula para pegar mulher era dar a carteirada do pai presidente, isso significa também que o abortinho periga ficar 8 anos sem transar, que é o tempo que ele deve levar para elaborar um chaveco melhor. Já Maria Bethânia celebrou a inelegibilidade do Jair, mas foi rebatida por Mário Frias, que a chamou de desprezível. Se eu fosse um ator mais conhecido por fazer as novelas Floribela e Os Mutantes, que está fora da TV há mais de uma década e que hoje é mais lembrado por infartar 3 vezes em apenas um ano, pensaria seriamente sobre quem é o verdadeiro desprezível dessa disputa. No início dessa legislatura, já era possível notar que a direita histérica estava completamente desorientada sem a figura de Jair na cadeira presidencial. Na oposição, sobrou para esses meliantes tentar lacrar em cima de ministros como Silvio Almeida e Flávio Dino, que foi de alvo preferencial a terror dos Minions em Brasília em um curto espaço de tempo. Não deu certo, o que era esperado. Se a bala de prata que eles tinham contra Dino
era chamá-lo de gordo, informação que o ministro com certeza já tem e está ciente, e comparar o tamanho da piroca com a do ex-governador maranhense, o risco, no fim das contas, era apenas passar vergonha, o que se concretizou principalmente com Marcos Duval. O senador capixaba ficou tão atordoado com a fama de manja-rola que ganhou, que até pediu licença do cargo e sumiu no mapa. Aposto que nem volta mais. Com o mito inelegível, piorou. Estão todos perdidinhos no Congresso. Osmar Terraplana, deputado federal gaúcho, chegou a apelar para a história de que a esquerda defende a liberação indiscriminada do uso de maconha. Não que isso seja uma acusação depreciativa, mas todos nós sabemos que a esquerda brasileira nem sequer tem coragem de defender uma pauta como essa. O ministro Paulo Teixeira é o grande líder, foi o grande líder nessa casa da liberação da maconha, da liberação das drogas. E agora apoia uma emenda do deputado Boulos, não sei se combinaram, para que possa ser liberado financiamento para o plantio de ervas medicinais e da maconha. Eu estou muito preocupado, gostaria de ouvir o deputado Boulos, mas estou muito preocupado porque a questão da maconha não é uma questão de... Maconha nunca foi medicinal. Maconha causa danos mentais permanentes. Primeiro, presidente, eu acho que quem foi contra a vacina não tem autoridade moral para citar a palavra medicina aqui nesse plenário. Segundo lugar é o seguinte, deputado Osmar Terra é conhecido pelas suas fake news e soltou mais uma aqui, conhecido pelas suas fake news, e não é gritaria de bolsominion que vai calar ninguém aqui não. E soltou mais uma aqui, dizer que erva medicinal no PA, que se refere a hortelã, se refere a boldo, não sei se o deputado já tomou chá de boldo, por exemplo, não é? É disso que se trata. E o deputado começa a inventar, como é próprio dele e dos seus amiguinhos, começa a inventar fake news aqui nessa casa. Já o desquerido deputado paraibano Gilberto Silva do PL precisou tomar uma aulinha de Glauber Braga na CNN para entender que não é recomendado defender ideias que poderiam ter sido extraídas de anotações do Klaus Barbie, Henrik Himmler e Joseph Goebbels, principalmente quando você nasceu numa cidade da região metropolitana de João Pessoa. Não tem interpretação. Ele foi racista e precisa ser responsabilizado por aquilo que fez. E o senhor Gustavo Gayer não tem nem que ter espaço público para dar defendendo essa posição, que é racismo científico. Hitler fez isso. Essa é uma posição nazista. Se Hitler ressuscitasse e aqui tivesse, ele não tinha que ter espaço para poder defender as suas posições racistas, as suas posições nazistas. O deputado Gustavo Gayer precisa exclusivamente de responsabilização. E o deputado Gilberto devia ter, no mínimo, vergonha de estar legitimando essa posição racista expressa pelo deputado Gayer naquele podcast. André Valadão está se especializando em ser um polemista gospel. Durante as eleições de 2022, inventou uma fake news em que anunciava ter recebido notificação do Xandão que o obrigava a se retratar de acusações feitas contra Lula. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE através do senhor Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, obviamente, nunca tinha visto esse fudido na vida antes e deve ter ficado cabreiro com o esforço de André em chamar sua atenção a todo custo. Já neste ano, o alvo preferencial do suposto pastor nos cultos são os homossexuais e a comunidade trans, que na visão do evangélico deveriam ser caçados pelos frequentadores da igreja lagoinha. Ele mesmo não se atreve a sair na rua e concretizar o que prega. Talvez porque seja difícil correr atrás de alguém enquanto tenta controlar um priapismo. E não, ele não é uma exceção que mancha a imagem dos evangélicos. Se fosse, teríamos inúmeras lideranças importantes se opondo às falas de André, o que não é verdade. Ou essas lideranças se calam ou saem em defesa do amigo, como foi o caso de Marco Feliciano. Felizmente, entre os evangélicos ainda temos corajosos como o deputado Henrique Vieira, que rebateu o deputado dos dentes de porcelanato, ou Camila Barros, que também costuma falar umas atrocidades, mas ao menos deu um esculacho tão grande em Nicolas Ferreira que o chupetinha ficou tipo eu quando tomava suspensão na escola e tinha que ouvir a diretora falar que meu futuro seria uma catástrofe. Sabe o pior? Ela estava correta.
Não se pode meter em assuntos de igreja. Não se pode meter o bedelho onde não são convidados. Comunistas entendem de paredão. Comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam. Mas de culto e de igreja não entendem. Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca debochando da vida de travestis e transexuais disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio, mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche carregam um sangue de cumplicidade nas mãos. O cristianismo tem 2000 anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Eu permaneço aqui defendendo o Estado laico, respeitando todas as religiões e a não crença religiosa. Eu não quero transformar o parlamento uma extensão da minha igreja, eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem? Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo. Sublimem. O jornalismo brasileiro nesta semana se destacou por matérias relevantes, como a entrevista da Veja que ouviu o imitador de Gugu, Vini Vieira, para saber o que ele achava sobre a confusão a respeito da divisão da herança do apresentador. Tá aí uma opinião que realmente pode mudar os rumos desse processo. Mais importante ainda que a análise do ex-integrante do Pânico, só a do seu atual chefe na Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, a respeito da formação escolar de Lula. Em participação no Roda Viva, ele criticou a falta de títulos por parte do presidente e chegou à conclusão de que o Brasil está desse jeito por eleger alguém sem formação universitária. Tá certo. Bom mesmo foi eleger o Collor, que é formado em economia, quebrou o país e hoje não consegue pagar nem o IPVA dos próprios carros. Ou, quem sabe, eleger o advogado Causabé, nepovéio que herdou a praça do pai e está há 50 anos sentado num banco lendo a mesma página do Estadão e rindo de piada de personagens geniais como João Plenário e Cabrito Teves. O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? O homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República. Mas o voto é livre, a pessoa pode votar. Por isso que o país está desse jeito. Um dia após Causabé proferir a declaração elitista sobre a necessidade de diploma universitário para ocupar cargo no executivo, Romeu Zema provou que o apresentador estava equivocado. Administrador de empresas formado pela FGV, o governador mineiro do Partido Novo... Você quis dizer Partido Nojo? Partido Nojo não é novo. Mas é um nojo de partido. Ah, o partido é um nojo, você tem razão. Nunca mais veste laranja. Tá, te entendo. O governador mineiro do Partido Nojo conseguiu a proeza de errar uma conta simples de divisão, que até profissionais com pouca intimidade com matemática, como jornalistas, seriam capazes de acertar. Ou pelo menos de errar de maneira menos humilhante. Zema disse que a metade de 513 é 561. Mesmo que ele estivesse pensando em 261, ainda assim seria uma resposta ridícula para alguém que se gabava de ser um gestorzão de um grupo de empresas de ramos variados. Se o Grupo Zema segue bem financeiramente, o governador deve agradecer a calculadora HP, porque se dependesse das contas de cabeça, já teria decretado falência há anos. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 561. Então nós temos lá 561 acho que minha matemática de cabeça aqui está falhando. E o Zema também é uma lástima em português. Não foi Lula e nem mesmo Bolsonaro quem acredita que a flexão do verbo ouvir na primeira pessoa do singular do presente do indicativo é ovo. Ovo bem. Foi o Chico Bento de Araxá quem mandou essa. Muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem.
conceito de esquerda e comunismo é elástico e confuso na visão dos bolsonaristas. Se por acaso você não for antipático a pelo menos 3 minorias aleatórias, aí eles já passam a desconfiar que você tem um pôster do Stalin de cueca do Manowar na cabeceira da cama. A partir dessa visão de mundo, já foram inseridas no nosso campo ideológico pessoas como Dória, Luciano Huck, Vera Magalhães e, pelo andar da carruagem, o próximo a ser considerado esquerdista disfarçado será Tarcísio de Freitas. Eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. O que nem seria absurdo a partir do momento em que Rodrigo Constantino tem a coragem de dizer que a Jovem Pan está longe de ser uma emissora alinhada ao bolsonarismo e que, na verdade, ela está dominada por petistas. Pode até ser que os funcionários dos bastidores não sejam bolsonaristas, assim como na Record não tem nenhum jornalista trabalhando de terno bege da Dorinhos com uma bíblia embaixo do braço. Eu sei porque estive por lá durante 7 anos e as redações são muito mais parecidas com o público do show da Glória Groove mesmo na Record. Mas o que o doidinho de bairro de Miami ignora é que o que vale não é a opinião do coitado do pauteiro que ganha 4 mil para trabalhar 26 horas por dia, e sim o que o Tutinha quer e aquilo que os comentaristas bem remunerados topam falar no ar. Ele sabe disso, no fundo sabe, mas prefere vender a realidade paralela de que até a Jovem Pan é uma emissora de esquerda só porque eventualmente colocava o Calejão e o Fefito para a tarefa ingrata e indigesta de discutir com uma bancada que parecia uma versão analfabeta dos réus do Tribunal de Nuremberg. A Jovem Pan não é uma emissora de direita. A Jovem Pan é a emissora, a única, que deu voz a alguns conservadores. Cheia de petista. Não só entre comentaristas, como principalmente na redação. Mesmo que eu faça isso contra a minha vontade, a verdade é que eu acompanho as declarações absurdas do monarca há uns 2 anos. E diferente de um relógio quebrado, ele não costuma estar certo nem mesmo 2 vezes ao dia. Trata-se do tipo de pessoa que vai errar ao te informar coisas simples, como a hora, a temperatura ou uma informação de trânsito, fazendo com que alguém que esteja tentando chegar em São Miguel acabe parando no Jaçanã. Mas acreditem, ele finalmente acertou. Tá certo que para atingir esse feito inédito foi preciso debater com Adrilles Jorge, aquele ex-jornalista da Jovem Pan, que é top 5 vozes mais irritantes do Brasil, ao lado do Danilo Gentili, Roger Moreira, Maurício Marcon e Sérgio Moro. Aí vocês me perguntam: como é que isso foi possível? Explico. Aconteceu quando Adrilles defendeu que gostaria de ser putinha submissa do tio Sam ao invés da Rússia. Fetiche estranho e que eu não encontrei no Xvideos, mas até que eu respeito, vai. E Monark, num raro momento de sanidade, defende a autodeterminação do Brasil e garante que preferia que fôssemos um país independente. Adrilles conseguiu o impossível: ser o lado errado em um debate com uma pessoa que nunca está certa como o Monark. Entre a Rússia e a União Europeia e os Estados Unidos globalistas, eu tô com globalistas e não abro, porque Rússia é uma ditadura escancarada. Você tá feliz de ser um fantoche deles, ok. Não é fantasma, é uma coisa concreta. É a sua vida, você quer ser putinha deles? Eu prefiro ser puta de americano. Você quer ser puta de americano ou ser puta de russo? Eu não queria ser puta, mano. Será Mas que não todo tem mundo essa é puta. opção? Não tem jeito. Por quê? Porque você tem sempre um poder acima do seu, cara. E você tem que ser subserviente. Não é subserviente, é você calcular o que é melhor pra sua vida. Os podcasts se transformaram na maior fonte geradora de chorume opinativo do Brasil. Não tem um dia que não somos bombardeados por atrocidades ditas por algum virgão red pill, liberal careca de terno azul, político da bancada do esgoto ou jogador de futebol. E claro, que maromba popstar também não ficaria de fora dessa tendência. O médico Paulo Musi, por exemplo, é a prova de que você pode ter grana, shape, ser bem sucedido e ainda assim agir como um incel inseguro daqueles que tentam imitar o penteado de um personagem de anime japonês, mas que acaba parecido com uma vaporosa rainha do Egito naquela fase de desenhos experimentais da Disney. Vocês sabem do que eu tô falando. Em um podcast, ele teve a coragem de dizer que tem receio de gerar um filho, porque outro homem em casa coloca em risco o casamento, o carro e o dinheiro do pai. Filho, não. Primeiro porque... Não, é verdade. Eu vou te falar. Quando nascer,
tem? Você entregou o homem da vida da sua mulher pra ela. Então ele nasce, você perde a mulher. Olha o pensamento. Ele faz do Paulo. 18, você perde o carro. Ele faz 30, você perde seu dinheiro. Porque a sua mulher, ai, tadinho, dá pra ele, vai. Afinal, ele só quer ter uma vida como a sua, né? Só que sem ter trabalhado um puto. Então isso é filho. Vale ressaltar que não é a primeira vez que Paulo Cusi demonstra que tem pouquíssima autoconfiança. Ele simplesmente abandonou o Twitter depois que a sua esposa Roberta Carbonari publicou foto com outro homem e uma pessoa escreveu na legenda Paulo Musi. A piada feita por um adolescente com uma foto de um cachorro salsichinha foi o suficiente para o médico passar o dia inteiro completamente transtornado nas redes. Talvez esteja na hora de dedicar uns supinos e agachamento Smith para fortalecer o psicológico também. A intenção da extrema-direita é normalizar os discursos mais absurdos e arcaicos. E, quando houver críticas sobre o que foi dito, começam com aquelas ladainhas de acusar os inimigos de tirania e censura à liberdade de expressão. Apesar de relativamente nova, essa tática envelheceu pior que o senador Eduardo Girão, que tem a minha idade. Eu tô bem, né? Mais ou menos. E engana-se quem pense que isso é exclusividade dos grandes centros ou do sul do país. Infelizmente, se tem algo que todo o país compartilha em maior ou menor grau é cretinice. Na rádio 98 de Natal, Ana Karina Castro e Túlio Lemos discutiram por um tema que já deveria ser ponto pacífico no país: a ditadura militar. Enquanto ele, que já foi prefeito de Macau pelo PSD e não se encaixa necessariamente no campo da esquerda, acredita que nada justifica uma ditadura, Ana Cristina, ligada ao senador Rogério Marinho, confia na alucinação de que foi preciso o exército agir para evitar o risco da implantação do comunismo. Aliás, é impressionante como esse povo da direita chapéu de alumínio superestima o que acontecia naquele momento. Apesar de valente, brava, a esquerda não tinha a menor condição estrutural para dar um golpe. Ia dar golpe como, meu irmão? Com Chico Buarque quebrando violão nas costas do Castelo Branco? Ou com o Gabeira confrontando o Costa e Silva com sunga de crochê? As Forças Armadas foram apenas malandras. Tomaram poder para evitar algo que nunca nem chegou perto de acontecer. Mas que tem boca de aluguel de ditadura defendendo até hoje, tem. Eu acho que você tem todo o direito de defender que possa ter tortura, porque você defendeu a ditadura militar, então tá dentro do seu raciocínio. Olha, tá não queira distorcer as coisas e não venha aqui com ataque pessoal a mim. Primeiro, eu não defendo tortura, nunca defendi. Não, você Isso é irresponsável da sua parte, com a sua colega de bancada aqui no 12 Você essa semana defendeu a ditadura. Você disse que a ditadura foi para livrar o Brasil do comunismo. Você defendeu sim a ditadura. Segundo, eu não sou a favor de ditadura. O que eu disse que aconteceu no Brasil foi a implantação de um regime militar para livrar, na época, o Brasil de uma tentativa de comunismo. Foi? De implantação do comunismo. Não defendeu? Muita gente que não conhece São Paulo costuma definir a cidade de maneira completamente equivocada. Alguns até chegam a acreditar que a maior cidade nordestina fora do Nordeste é composta apenas de pessoas como Paulo Cogos, Felipe Sabará e Luciano Huck. Não que eu me incomode com a visão estereotipada sobre o local onde moro, até porque eu sou um grande adepto do humor interestadual e também devo exagerar bastante e para pior quando falo de Santa Catarina e Goiás. Mas um grande representante dessa cidade conseguiu resumir bem o que é São Paulo em um vídeo de apenas 20 segundos. Supla, que já gravou o clipe no alto do prédio do Banespa, todo vestido com a bandeira do estado, realizava uma apresentação em um trio elétrico quando conseguiu registrar um plano sequência que supera Bittersweet Symphony do The Verve. Quase tudo que representa São Paulo tá ali. Rock geriátrico, fundador do PT, família quatrocentona que só tem grana para mais 2 gerações, hipster com máscara de cavalo, mendigo e por fim um atropelamento.
faltou alguns elementos. Não vimos nenhuma pessoa entregando panfleto de apartamento de 20 metros por R$1 milhão e nem sanduíche de mortadela feito para pegar turista desavisado. Mas de resto, tá quase tudo lá, papito. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, sabe que a gente tem um longo caminho até 2026, vamos passar por eleições municipais aí no ano que vem, então a sua colaboração é de extrema importância pra gente. Aqui no primeiro comentário tem o nosso Apoia-se, que é o melhor dele, é recorrente, você pode de 5, 10, 20, 30 reais por mês, o que não for fazer falta pra você, vai fazer muita diferença pra gente. Tem aqui o Apoia-se, tem a nossa conta corrente, nosso Pix, nosso PayPal e também o botãozinho do Seja Membro aqui. Somando o Seja Membro mais o Apoia-se, a gente já tem mais de 10 mil pessoas. É 4 mil, mas eu vou falar 10 mil porque se o Zema errou, eu também posso errar. E você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e Facebook. Quem sabe o Threads logo mais. Se você é um desses que ainda apoia o Partido Nojo e o Romeu Zema, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram.